Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Turma, deixei algumas atividades para vocês fazerem do livro de História, das páginas 189 a 191. Vou iniciar essa aula fazendo a correção, tá bem? Número 1. Observe os mapas para responder as questões que vêm em seguida. Os mapas são esses dois mapas, né? A gente percebe que este mapa mundi aqui foi um mapa mais antigo, de alguns séculos atrás, e este mapa é um mapa mais recente, tem os contornos dos continentes. Neste mapa aqui, a gente percebe que o contorno dos continentes ainda não estão bem definidos, não estão bem traçados, né, gente? Comparando os dois mapas, o que está faltando no traçado do mapa mundi do século XV? Vamos fazer uma análise? Aqui nós temos o continente americano, continente africano, europeu, asiático e Oceania. Se a gente olhar esses dois mapas, a gente pode perceber que essa região aqui corresponde ao continente europeu, essa região ao continente asiático, aqui a Oceania e essa região ao continente africano. Observem. O que vocês acham, então, que está faltando neste mapa aqui, comparando com este? Está faltando o continente americano, não é verdade? Por que o continente americano não aparece no traçado do mapa mundi do século XV? Vamos lá, gente. Essas terras do continente americano, até o século XV, elas eram desconhecidas pelos europeus. Os europeus não tinham a menor ideia da existência dessas terras e de quão grande eram essas terras. Então, este mapa mundi ele foi traçado antes dos europeus chegarem neste novo continente. Quando chegaram à América pela primeira vez, os europeus não conheciam muito bem todo o planeta, não tinham conhecimento de que as terras encontradas eram tão grandes e que, na verdade, faziam parte de um novo continente. 3. A palavra índio era apropriada para definir os nativos encontrados no continente americano? Justifique. Bom, gente, não. Não, porque os indígenas eles não nasceram nas Índias. Então, não faz sentido. E outra coisa, estes povos que viviam aqui no continente americano eram povos com línguas diferentes, que viviam em regiões diferentes e que tinham costumes diferentes. Então, de certa forma, índio não servia para designar todos esses povos com costumes e hábitos diferentes. Não, os nativos não nasceram nas Índias como supunham os europeus. Além disso, a mesma palavra denominava de forma indiscriminada povos de regiões, línguas e características diferentes. 4. As guerras e as disputas entre os índios tiveram início com a chegada dos europeus? Copie um trecho do texto que comprove sua resposta. Não, pessoal. As tribos indígenas, elas já guerreavam entre si, elas já disputavam por território, já brigavam por disputa de território. E uma tribo se aliava à outra para vencer a tribo rival, para vencer seus rivais. Mesmo antes da chegada dos europeus, os índios não viviam em paz o tempo todo. Muitas tribos guerreavam entre si, buscando se fortalecer na luta contra inimigos. Duas ou mais tribos se uniam para se tornar mais fortes. Claro que os indígenas, gente, eles não tinham os armamentos que os europeus possuíam na época, tá? Atividades complementares. Fazer uma pesquisa sobre o líder indígena Raoni Metuktiri. Gente, Raoni, ele é um indígena da etnia Kayapó. Ele é uma liderança, gente, extremamente importante e uma liderança forte em relação à preservação da cultura indígena, em relação à preservação das florestas, em relação à preservação das tradições indígenas, né, e da manutenção deste povo. O cacique Kayapó é uma das vozes mais importantes pela preservação da floresta desde os anos 1960.
Nasceu entre o começo dos anos 30 e anos 40 no Mato Grosso. Não tem ao certo, gente, uma informação confirmada da data de nascimento de Raoni. De acordo com o passaporte dele, a data de nascimento está no ano de 1932. Aos 15 anos, Raoni instalou o labrete. O labrete, gente, é aquele pedaço de madeira, né, que fica no lábio inferior. É um adorno, né, que fica no lábio inferior. E esse adorno é uma marca de reconhecimento dos guerreiros prontos a morrer por sua terra. Em 1954, Raoni encontrou-se com os irmãos Vilas Boas, famosos indigenistas brasileiros. Os irmãos Vilas Boas, gente, eles tiveram um papel extremamente importante para a construção do Parque Nacional do Xingu. O Parque Nacional Xingu é uma reserva indígena e é a mais importante do Brasil. E indigenistas quer dizer pessoas que lutam para a preservação da cultura indígena, para a preservação das terras indígenas. Com eles, né, o Raoni começou a aprender o português e a tomar consciência do mundo afora. Em 1989, conhece o cantor Sting e lança em 17 países um pedido de ajuda. O que quer dizer isso, gente? O Sting, ele é um cantor norte-americano, é um roqueiro. E esse roqueiro, ele abraçava as causas do Raoni. Ele também defendia, né, essas causas, como a preservação da identidade indígena, a preservação das florestas, a preservação do meio ambiente. Então, através do Sting, o Raoni, ele vai sair pela primeira vez do Brasil, vai viajar ao exterior. Então, ele vai passar por 17 países com um pedido em relação ao desmatamento que ameaça seu meio ambiente. Qual que é esse pedido? O desmatamento não só destrói as últimas tribos indígenas, como compromete o futuro de todos. O Raoni, gente, ele ainda é uma liderança extremamente importante e muito ativo ainda. Não se esgota aqui, né, com esse pequeno resumo que eu trouxe para vocês sobre ele. Existe muito mais informações, mas isso que eu trouxe foi apenas um breve resumo, tá bem? Agora nós vamos entender um pouco como que os indígenas, né, como que a população indígena estava, né, antes da chegada dos portugueses e o que aconteceu após a chegada dos portugueses aqui no território brasileiro, um território que hoje pertence ao Brasil, não é verdade? Vamos analisar primeiro essa imagem. Essa imagem, ela está apresentando para a gente o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. É um óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva, e essa pintura ela foi feita em 1922, ou seja, séculos após o acontecimento, o Oscar fez a pintura. Como que ele sabia que foi dessa forma? A partir de estudos, não é? Lembra que nós já estudamos, já vimos isso? A partir de estudos em documentos históricos, em livros, em relatos. Então, ele conseguiu transpor para a tela o que ele imaginou, né, que foi a chegada de Pedro Álvares Cabral. Em 1500, o comércio das especiarias na Europa era dominada pelos árabes. Então, gente, quais são essas especiarias? Cravo, canela, sal, que esses árabes, eles compravam, né, nas Índias. Então, os portugueses, eles tentaram buscar uma nova rota comercial para a Índia. Então, nessa procura, né, nessa busca dessa nova rota comercial, Pedro Álvares Cabral e sua frota, eles vão chegar à América no dia 22 de abril de 1500. Eles vão chegar, gente, no litoral do território que hoje pertence ao Brasil. Este foi o primeiro encontro entre os portugueses e os nativos. Junto com a frota de Pedro Álvares Cabral, vieram vários outros homens, dentre eles Pero Vaz de Caminha, que foi um escrivão. Pero Vaz de Caminha, gente, escreveu uma carta ao rei, narrando as suas primeiras impressões sobre as novas terras. Quando a gente escuta o termo descobrimento do Brasil, a gente precisa tomar cuidado, pessoal, para não fazer uma interpretação errônea.
porque descobrimento quer dizer que foi encontrado, né? Quer dizer que não existia, que ninguém tinha conhecimento. Na realidade, a terra que hoje pertence ao Brasil, ela já existia. E tinha povos que habitavam essa terra. Essas terras elas eram desconhecidas aos europeus, por isso que disse descobrimento. Este foi o encontro narrado por Pero Vaz de Caminha, o primeiro encontro entre os portugueses e os nativos. Nativos é que são naturais do lugar. A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento muito importante e por muitos anos foi mantida em segredo. Ela contém o primeiro relato sobre as novas terras. Caminha fez uma descrição bem detalhada da vegetação, das belezas que essa terra possuía e dos nativos também, dos nativos que já estavam aqui nessas terras. Nesta tabela, gente, tem um dado muito triste, né? Ela traz para a gente a população, né, de indígenas estimada e traz os grupos indígenas extintos, ou seja, aqueles povos que não existem mais, e traz a população original destes grupos. Claro, gente, que ainda existe descendentes destes povos, né? Mas descendentes que não praticam a cultura, que não possuem mais a identidade destes povos indígenas. Muitos não praticam nem a língua materna destes povos. Muitos destes descendentes usam apenas a língua portuguesa, inclusive. Não se sabe ao certo, mas estima-se que antes da chegada dos portugueses havia entre 2 e 4 milhões de indígenas. Um número enorme de indígenas morreram por causa de doenças trazidas pelos colonizadores europeus, como a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola e a tuberculose. Vamos entender isso melhor. Este foi um dos fatores que levaram ao extermínio desses povos indígenas. Mas por que essas doenças não matavam os europeus, mas mataram os indígenas? Os indígenas, gente, eles não tinham resistência a essas doenças, eles não tinham imunidade, o corpo deles não tinha anticorpos, né, para combater essas doenças. Então, quando eles eram acometidos, a maioria chegaria a óbito, a maioria morria, porque não tinha resistência a essas doenças. O corpo deles, o organismo deles, não era resistente a esses novos vírus, vamos dizer assim. Um segundo fator, gente, para o fim de alguns povos indígenas está ligado à luta de resistência dos povos indígenas ao domínio de suas terras pelos portugueses. O que quer dizer isso? Quando os portugueses chegaram, os indígenas já estavam nessas terras. Então, os portugueses vão querer explorar essas terras, eles vão colonizar essas terras. E para os indígenas não perder as suas propriedades, eles vão entrar em luta com estes portugueses. O armamento dos indígenas era inferior, né? Os portugueses tinham arma de fogo. Então, isso levou ao extermínio de muitos povos também, além, gente, da resistência à escravização. Para povoar o território brasileiro, muitos bandeirantes, né, que eram expedições organizadas por pessoas, acabavam aprisionando esses indígenas, escravizando ou vendendo eles como escravos. E os indígenas, como forma de resistir a essa escravização, acabavam lutando e perdendo as suas vidas. Esses bandeirantes, gente, eles iam em direção ao interior do território à procura de riquezas, pedras preciosas, diamantes, e quando não achavam, né, ou às vezes até quando achavam, encontravam indígenas e acabavam capturando eles também. Uma terceira causa para o extermínio de povos indígenas foi a política de educação europeia, que ficou a cargo dos padres católicos, os jesuítas, em aldeamentos chamados missões ou reduções. Nessa imagem, a gente tem o que seria, né, este aldeamento indígena, aldeamento jesuítico, né? O que seria essa missão? Esses aldeamentos, gente, eles eram instalados para que os padres ficassem mais próximos desses indígenas, destes nativos.
Algumas missões, gente, elas eram invadidas por pessoas que queriam capturar, queriam aprisionar e escravizar estes indígenas. As missões, os aldeamentos criados para catequizar e civilizar o índio em seu próprio ambiente, deram origem a vários povoados e mais tarde a vilas e cidades. Um outro problema, pessoal, dessa civilização, né, dessa cultura europeia, é que muitos indígenas acabaram perdendo a sua identidade cultural. Eles assimilaram a cultura europeia e perderam a sua identidade, perderam a sua tradição, perderam seus hábitos, seus costumes, né? A intervenção dos jesuítas e a ação dos exploradores causou grande prejuízo aos povos indígenas. Grandes prejuízos, vários povos indígenas foram exterminados e muitos perderam a sua identidade cultural. Finalizamos a nossa aula. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês conhecerem mesmo e saberem como foi essa carta, né? Um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Leiam, porque é bastante interessante, tem muitas palavras desconhecidas também, gente. É importante vocês pesquisarem, né? Anotar quais são as palavras desconhecidas e pesquisar o significado delas. Finalizamos, então, a aula. Tem algumas atividades do livro de História, páginas 192 a 198. Se for preciso, gente, assistam a videoaula novamente, façam anotações, tá? Façam a atividade com muita atenção. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.